internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo canal 20, direto de Campina Grande, terça-feira, 24 de fevereiro. Hoje comemora-se o dia da promulgação da Constituição Republicana. Dentro de instantes, estaremos ouvindo mais uma vez o reverendo Antônio Júnior. E sem perda de tempo, quero deixá-los com esta palavra que eu creio será muito edificante para o seu coração. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 João capítulo 5, a gente vai ler do 16 ao 19. Eu tinha colocado ele desde o versículo de número 12, mas quando eu analisei um pouquinho mais o texto, eu deixei o versículo 12 até o versículo 15 semana passada, e hoje o 16 ao 19. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Então a gente percebe aqui uma dualidade, e isso então se transforma num dilema. Nascido de Deus, mas ainda em um corpo de carne. E aí também suscita a crise de identidade. Espera aí, eu sou crente, eu sou nascido de Deus, mas ainda peco. E aí essa confusão, ela é natural para todos nós que somos finitos e não entendemos na sua inteireza a revelação de Deus. Então o maior dilema que um cristão enfrenta não é a perseguição, não é a perseguição externa, mas um dos maiores dilemas que o crente enfrenta é a contradição interna. E João, ele vai escrever algo que parece absoluto, não é? Quando ele diz assim, no versículo 16: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não parece algo absoluto, não é? No entanto, se voltarmos alguns versículos antes, ele nos instrui sobre o que fazer se alguém vir seu irmão cometer pecado. Ore, mas depende do pecado cometido. E aí nós precisamos entender o que João então está falando. E aí o dilema vai residir justamente como eu posso ser filho de Deus e ainda falhar. Se o pecado é uma antítese de Deus, por que ele ainda ronda as comunidades de fé? Por que ele ainda ronda a igreja? E aí entramos em um outro dilema, que é fazer uma diferenciação entre cair e caminhar na queda. Para explicar de forma mais clara, eu entendo que João ele vai utilizar tempos verbais que distinguem o ato do pecado do estado de pecado. E aí a chave da interpretação é justamente nos verbos. Ato de pecado e estado de pecado. Ato de pecado é pontual. Estado de pecado é contínuo. E aí é que ele faz essa diferenciação. O pecado, ele pode ser como um acidente, ou seja, o crente pode cometer um pecado, ou tropeçar, ou cair. Um ato pontual. É uma queda inesperada. É uma palavra dita numa hora errada. É um pensamento que invade a nossa mente. Para isso, há, na perspectiva de João, intercessão. E a gente vai entender que coisa maravilhosa que João está dizendo aqui para todos nós. Que lição poderosa João está dizendo aqui para nós, nessa carta.
sobre alguém que cai, sobre alguém que peca. E consequentemente, se João está dizendo que para aqueles que caem de forma pontual, e que há pessoas que devem interceder pelo pecado, pelo aquele que caiu em pecado, isso é porque há uma possibilidade de restauração. Agora, se esse pecado for um pecado como um acidente, como algo pontual. Agora, se o pecado for um estilo de vida, aí muda tudo. Muda completamente. Porque na ideia de João, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Na ideia de João, o pecado no estilo de vida, o termo que ele usa, nascidos de Deus, por exemplo, ele vai dizer então que é impossível, por quê? Porque quem é nascido de Deus, uma ação contínua, ele não tem mais um estilo de vida pecaminoso. E é por isso essa diferença. Mas vamos continuar. É como se ele dissesse que o DNA espiritual de Deus em nós torna o pecado um ambiente insuportável. É interessante isso mesmo, não é? Um ambiente de pecado para o crente é um ambiente insuportável. Quando a gente está falando aqui de pecado, um ato pontual, ou pecado, ato contínuo, uma vida de pecado, a gente também cai no dilema do julgamento. Infelizmente, o dilema do julgamento, ou seja, existe o extremo julgamento. É aquele julgamento que rotula o irmão e exclui o irmão, são os legalistas. A gente conversando lá na Vinac, para escalar as pessoas, para ir na igreja, dar o aviso da consciência cristã, a gente tinha que dizer assim, ó, fulano vai para que igreja? Vai para tal igreja. Ele tem barba? Por quê? Em algumas comunidades, usar barba é pecado. É o que a gente chama de legalista. Olha a estética, olha o externo e não se preocupa com o interior. Então não é possível que um homem que use barba seja um homem de pecado. Se fosse assim, pobre dos apóstolos e tantos outros. Mas enfim, existe então esse julgamento de rotular. Mas também existe o outro extremo, o que eu chamo de conivência. A conivência é ver o erro, está acontecendo, não, é filho de fulano, não mexe não. Aí você entra no outro extremo, deixa de ser legalista e passa a ser liberal. João, então, ele apresenta uma terceira via, a via da intercessão. Vê o pecado, é resolvido de joelho. Ou seja, vê o irmão que peca, que caiu, eu resolvo intercedendo por ele. Porque há uma possibilidade de arrependimento, de restauração. Entretanto, João vai dizer que existe um limite. E que limite é esse? É como se João tivesse assim, não adianta orar por aquele ali, porque o pecado dele é para a morte. E aí você tem essa ideia central do texto, né? A maturidade cristã, ela se manifesta na capacidade de interceder pelos que falham, mantendo a confiança na guarda invulnerável de Jesus Cristo sobre o salvo. Então eu quero analisar hoje com vocês 3 pontos desse texto que nós lemos. O primeiro ponto é a prática da intercessão solidária, versículos 16 e 17. O segundo ponto é a proteção do primogênito, versículo 18. E o terceiro, a polaridade entre a paternidade divina e a pressão do mundo, no versículo
19. A prática da intercessão solidária, João vai iniciar com uma instrução que coloca a nossa mentalidade individualista, quando ele diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado. É como se João chamasse toda a igreja para ter um olhar pastoral. O verbo ver no grego sugere uma observação direta. Não se trata de fofoca ou de suposição, mas de um pecado visível que afeta a comunhão. Interessante que, estudando esse texto aqui, essa semana também, eu pude observar isso aqui. Uma pessoa chegou para mim e disse: Pastor Júnior, fulano, a esposa dele está deixando ele. Rapaz, na hora que ele me falou, na hora, eu perdi o dia. Era de tarde, meado da tarde. Na hora que ele me falou, eu perdi o resto do dia. Fiquei para baixo, fiquei triste, fiquei pensativo. E aí eu percebi o que é isso aqui, o que João está dizendo. Qual é a nossa reação frente a esse tipo de coisa? Essa é a reação mesmo de nos colocar no lugar da pessoa. Tentar ajudar. E a oração intercessória tem justamente essa ideia, de se colocar no lugar de alguém. Então eu destaco, irmãos, aqui, que quando João diz que nós devemos ver, não para tratar como uma fofoca, uma suposição, mas ver que um pecado afeta, no caso do que eu ouvi, a família. A pessoa tem 2 filhos. Como é que vai ficar? E os pais da menina, e os pais do menino, e toda a igreja. É uma cachoeira de desastre. Uma coisa como essa. O divórcio. Afeta todos ao redor. Não é uma fofoca, uma suposição. É algo que João está dizendo, é um pecado visível que afeta a comunhão. Então devemos destacar que a comunidade, ela não é um clube, a igreja não é um clube, mas é um corpo. E esse corpo unido, corpo místico de Cristo, se um membro padece, todos padecem. Aqui a ideia de que se acontecer alguma coisa na igreja com algum irmão, como cair em pecado, não só o irmão sofre, mas toda a igreja sofre. Ou seja, se um membro sangrar, todo o corpo sangra. E aí, João parte para o mistério do pecado para a morte. Ele diz: e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que orem. E aí entramos num ponto que eu queria ter o cuidado e que você prestasse atenção, quando João vai distinguir entre o pecado que não é para a morte e o pecado para a morte. Aqui de cara, nós já rejeitamos a ideia de pecados mortais, como às vezes o catolicismo prega. Porque para o catolicismo, ou melhor, para João, o pecado para a morte é a apostasia deliberada, para a gente entender. O que é a apostasia deliberada? É a impetinência da pessoa em não aceitar Cristo Jesus, após várias pregações, após ser colocado diante dele, após ele rejeitar deliberadamente o Evangelho. É uma pessoa promíscua, pecadora, que rejeita a luz de Cristo, após tê-la conhecido, como faziam os falsos mestres, que João combate no início dessa carta. Quem eram os falsos mestres? Pessoas que estavam dentro da igreja, mas que pregavam Cristo, dizendo que ele não tinha nascido da Virgem Maria, dizendo que ele não tinha um corpo igual ao nosso, dizendo que Jesus era uma aparição. Então João está dizendo, para esses é pecado de morte, porque são incrédulos. Lembra que semana passada a gente fez a diferenciação entre dúvida e incredulidade?
Dúvida o crente pode ter, porque a dúvida vem com algo que você não consegue discernir. Mas incredulidade é que você não quer nem saber. Você não aceita, não é dúvida, é não aceitar. Então João está dizendo que esses que não aceitam, esses que não querem andar na luz, são os que cometem pecado para a morte. E a situação aqui é tão grave que se assemelha muitas vezes ao que o autor aos Hebreus dizem, que daqueles que experimentaram do dom, daqueles que estiveram na igreja, mas que apostataram, esse jamais retorna. Lembra do texto de Hebreus? Esse jamais retorna. Então João está aqui também dizendo que existe uma parcela de pessoas que rejeitam, conforme os falsos mestres que ele combateu, que é a negação radical da encarnação de Jesus. E João vai dizer de forma muito clara que esses são pecados de morte. É a incredulidade, pecado de morte. Mas ao contrário, quando oramos por um irmão que peca, não para a morte, Deus dará vida. E isso significa restauração da comunhão e renovação espiritual. Quando nós lemos um texto como esse, que diz que Deus dará vida, que Deus restaura aquele que se arrepende verdadeiramente, é isso, meus irmãos. E outra, a igreja não jogou eles fora. Eles caíram pontualmente, mas a igreja resolveu interceder, dar as mãos. A igreja foi ferida, a igreja foi maculada, a igreja foi vilipendiada com isso. A gente sofreu, mas eles sofreram junto conosco. E aprove a Deus um dia, então, fazer igual fez com o povo que saiu da Babilônia, voltando, regressando para Judá. Vinham de cabeça erguida, e o povo, as outras nações dizendo o quê? Grandes coisas o Senhor fez por eles. No versículo 17, nós lemos: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ou seja, ele enfatiza então que o pecado para a morte é a iniquidade, que é a incredulidade, que é a persistência em não aceitar, em não querer o Senhor Jesus, em rejeitar o Evangelho deliberadamente. É iniquidade. Esse pecado para a morte definitivamente é a apostasia total. Ela é a rejeição deliberada e persistente da verdade, após ter sido exposta a ela, semelhantemente ao pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Já o verdadeiro crente, ele é sensível à injustiça. O fato de o crente se preocupar se cometer um pecado para a morte, não é? Meu Deus, será que eu pequei? Será que eu pequei o pecado para... Se você sentiu isso, dê glória a Deus, porque o incrédulo não vai estar nem aí, né? Mas o crente, ele vai se preocupar: será que eu blasfemei? Será que eu pequei para a morte? Se o crente está preocupado com isso, você é crente. Aleluia. Porque quem não crê, ele não vai estar preocupado. Não é verdade, meus irmãos? Então isso é uma prova, né, de que nós não cometemos o pecado da apostasia, do endurecimento do coração. Mas eu já vi uma pessoa, eu conheci uma pessoa que ele passou 9 anos na igreja. 9 anos na igreja. E quando ele se desviou, ele entrou por um caminho, e aqui só a maiores de idade, ele entrou por um caminho que ele começou a fazer o que os promíscuos chamam de swing. Swing é quando 2 casais casados trocam de esposa e de marido. Ou seja, a queda não basta cair, tem que afundar, não é?
Aí eu ouvi essa frase, eu ouvi ele dizendo essa frase: eu perdi 9 anos dentro da igreja. Ele foi tão desmoralizado, que tiraram fotos dele, da sua nudez e da nudez da esposa dele, daqueles casais que estavam fazendo aquilo, e gravaram num DVD, lembra, né, do DVD, do CD antigamente, e se espalhou pela comunidade. Se fosse hoje, seria na internet. Mas como foi na época só do DVD, não tinha ainda essa questão da internet de divulgar em redes sociais, se divulgava de meio físico, que era o DVD. Ou seja, uma completa desmoralização. No versículo 18, João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aí a segurança. Eu acho que aqui é a centralidade do texto. A gente vai se apegar à questão da morte, ou do pecado para a morte, ou do pecado que deve haver a intercessão para a restauração, mas o centro do texto é esse versículo 18. O que nos conforta é esse versículo 18. Porque esse versículo 18, meus irmãos, ele está dizendo que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, existe uma realidade espiritual que a igreja pode viver, e essa realidade espiritual que a igreja vive é uma realidade de presença contínua e constante de Deus. É uma realidade em que ele já abandonou toda aquela concupiscência de sua carne, todo aquele prazer, toda aquela busca pelo prazer, pelo ter, pelo ser, e ele passa então a viver agora essa novidade de vida, que é uma novidade de vida que ninguém pode viver se não for com Deus, se não for com o coração arrependido, e se não for exercido com fé, com confiança. E aí João vai dizer que essas pessoas são nascidas de Deus. E isso traz segurança, meus irmãos. Isso traz tanta segurança que João então ele vai dizer que a segurança é que aqueles que são nascidos de Deus, nem o inimigo pode tocá-los. Nem o inimigo pode fazer alguma coisa contra eles. Nem o inimigo pode absolutamente encostar o dedo neles. Porque eles são nascidos de Deus. Há uma proteção divina. Há um terreno em que nós andamos todos os dias. Esse terreno espiritual que o inimigo não pode tocar. Aleluia. Aleluia. Esse tempo presente no grego indica justamente essa continuidade. João, ele não está pregando o perfeccionismo sem pecado, mas ele está afirmando que o pecado não é a norma, não é a direção da vida do crente. Aleluia. João já dizendo que quem nasceu de Deus tem um novo sistema. Eu vou usar essa expressão: quem nasceu de Deus tem um novo sistema imunológico contra o pecado. É um sistema imunológico espiritual. Nós não seremos mais contaminados. Amém, meus irmãos? Essa é a igreja do Senhor. Essa é a promessa para todos nós. Seremos imunes a todo pecado. E esse versículo 18, então, trazendo essa distinção entre o crente nascido de Deus e aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Jesus então é esse guardião ativo. E a palavra tocar significa agarrar com intenção de danificar. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que aqueles que nasceram de Deus, o inimigo não pode mais danificá-los. O diabo, ele pode tentar,
Ele pode rugir, mas não tem permissão legal ou espiritual para agarrar a alma que está escondida em Cristo. Você está escondido em Cristo, amém? O diabo não pode agarrá-lo para danificar você. Ele vai tentar, ele vai rugir, mas ele não vai tocar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí João vai concluir esse bloco com uma declaração de identidade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É o pertencimento, não é? Ele declara essa identidade. Sabemos, olha só, sabemos. A igreja sabe que é de Deus. O mundo não apenas está perto do mal, mas jaz no maligno. E a palavra jaz, você sabe, né? A palavra jaz é a ideia de deitar. Ou seja, inerte, deitado. O mundo está deitado, passivo, sob o domínio do maligno. Essa é a ideia dessa palavra. É uma imagem de entorpecimento espiritual. Que em contrapartida, o crente não. O crente é de Deus. Isso significa segurança no meio do caos. João enfatiza que esta consciência de pertencimento é o que nos permite viver no mundo sem sermos do mundo. Não somos órfãos em um sistema hostil. Nós somos embaixadores em território estrangeiro com suporte, todo suporte logístico do reino dos céus. Isso significa, meus irmãos, que faz todo o sentido quando entendemos que quando Paulo fala lá em Coríntios capítulo 5, verso 17, que nós somos embaixadores, que Deus nos deu o poder de reconciliar o mundo com Ele. Faz todo sentido quando olhamos para essa segurança em meio ao caos, quando João então enfatiza essa consciência de pertencimento. Hoje nós ouvimos aqui a seriedade do pecado, mas também vimos a superioridade da graça. Vimos que a nossa intercessão pode ser um instrumento de Deus para salvar o nosso irmão. E que a nossa segurança não depende da nossa força, mas da vigilância de Jesus. Aprendemos aqui com esse texto, meus amados irmãos, que deveríamos abandonar o legalismo, mas também deveríamos abandonar a passividade e entender a seriedade do Evangelho. Olha, às vezes as pessoas perguntam assim: qual é a tua segurança? Por que você é salvo? Ou então, melhor, se você morresse hoje, você estaria salvo? Aí eu já vi dizendo: pastor, eu não estou com a vida assim, eu hoje dei uma vacilada. Quando você diz isso, você pega o Evangelho e joga ele fora assim. Se alguém lhe perguntar se você morresse hoje, estava salvo, você diz assim: estou pelos méritos de Cristo. Não é você, é Cristo. O Evangelho, ele diz que há uma impossibilidade de você ser salvo. Você poderia subir na cruz, derramar o seu sangue, Deus não aceitaria o seu sacrifício. Portanto, você é salvo por causa do sacrifício de Cristo. Então João está dizendo aqui: você é nascido de Deus
por causa de Cristo. Você não está continuamente no pecado, porque você foi retirado dessa presença maligna do pecado para viver definitivamente como aqueles que caminham e peregrinam na segurança de Cristo Jesus. Portanto, se alguém, você mesmo, na sua vida hoje, que está pecando não para a morte, a sua tarefa hoje é orar e não julgar. Se você tem vivido com medo de ataques espirituais, esse versículo 18 é um versículo que faz a gente descansar. O maligno não pode te tocar, porque Jesus te guarda. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, ele está mergulhado nas trevas, mas você está mergulhado na luz. Nós estamos na luz. O inimigo pode rugir, mas Jesus é quem segura a chave do nosso destino. Ore pelo seu irmão. Confie no Filho e saiba que você é de Deus. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e amanhã, com a graça de Deus, nos reencontraremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!